Muito bem, gente. Nós estamos aqui no programa Daqui para Frente conversando sobre a nossa pergunta, que é: a gente deve se acomodar à morte? A gente deve simplesmente achar que está tudo certo, um montão de gente morrendo, que é natural? Essa é a questão. E para nós evangélicos é uma questão tensa, porque tem muito evangélico, inclusive tem evangélico que é determinista, né? E que diz assim: ah, não, você só vai morrer quando Deus quiser, etc, etc. Aí é um negócio complicado, porque quando você fala que o sujeito só vai morrer quando Deus quiser, parece que isso dá uma segurança. Não vai acontecer nada comigo a menos que Deus queira. E aí você diz: ah, comigo nada pega, e se pegar porque Deus quis. Não é verdade. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que você é responsável pela sua vida e pela vida do próximo. Que você tem de fazer o possível para manter a sua vida e manter a vida do próximo. O máximo que você puder e sempre. A Bíblia diz, inclusive, que há comportamentos que apressam a morte e comportamentos que prolongam a vida. Já citamos no primeiro bloco alguns desses comportamentos. Por exemplo, obedecer pai e mãe prolonga a vida. Viver violentamente, tipo quem com ferro fere, encurta a vida. Ser sanguinário, assassino, encurta a vida. Ser uma pessoa disposta ao serviço, ao amor, à bondade, aumenta a vida. Participar da ceia do Senhor com dignidade prolonga a vida. Participar da ceia do Senhor com indignidade encurta a vida. Então, tem uma série de falas nas Escrituras que tornam o prolongamento da vida uma responsabilidade da gente, sua e minha. E agora, diante do quadro drástico que nós estamos vivendo, nosso papel é prolongar a vida o máximo possível. E isso significa colaborar com a ciência. Não é? O William já chamou a atenção para os comportamentos mínimos necessários: distanciamento social, higienização, a desinfecção do ambiental, uso de máscaras, enfim, coisas que evitem a propagação do vírus. E claro, isso é uma decisão minha e sua, e também, é lógico, uma disposição de cobrança do Estado. E isso que mais me incomoda nesse quadro, que a gente está com mais de 260 mil mortes e as pessoas estão dizendo que é assim mesmo, que as pessoas só morrem quando Deus quer. Não é verdade. Não é verdade. Toda vida que pode ser prolongada tem de ser prolongada. E toda morte que pode ser evitada tem de ser evitada. Não é assim. Isso tem de ficar muito claro. Por isso, essa acomodação, primeiro, é uma ignorância em relação ao que a Bíblia fala sobre a morte e sobre a relação entre cada pessoa e a sua própria morte, tá certo? De outro lado, é a perda do amor ao próximo, se a gente não pratica isolamento social, distanciamento social, se a gente não higieniza, se a gente não usa máscara, é um atentado contra o próximo, é falta de amor ao próximo. E se a gente acomoda e vai aceitando as desculpas esfarrapadas de um estado relapso, a gente se torna cúmplice da morte. E é isso que me assusta nesse momento, que a gente já está com mais de 260 mil mortes, a pandemia explodiu e a vacina implodiu. É difícil, a vacina não chega. E a gente vai aceitando isso como vontade de Deus. Não, isso não é vontade de Deus. Isso é irresponsabilidade humana.
é irresponsabilidade social, é irresponsabilidade política, é irresponsabilidade governamental. William, que posição nós, cristãos, temos de tomar diante disso? Pela vida. Nós estamos afirmando aqui, tranquilamente, sem dúvida nenhuma, que a morte é a nossa inimiga. O apóstolo Paulo deixou claro, Jesus deixou claro isso para a gente. Apoiar a morte é rebelar-se contra Cristo. Porque todo o propósito da missão de Jesus é dar a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito de Jesus revelado em João 10:10. E esse propósito ele está falando em contraste ao do falso pastor. E é interessante a gente pensar a respeito dessa figura do pastor nas Escrituras, que ela é muito utilizada. E nesse contexto da fala de Jesus, o texto de Ezequiel 34 ele aparece como uma concordância, porque lá tem o pastor e as ovelhas como exemplo. No escrito do profeta, os governantes, que são os pastores, as ovelhas são o povo. Então, nesse texto do profeta, os governantes como pastores, eles são condenados como negligentes, tirânicos. Por quê? Porque eles não se importam com as suas responsabilidades. O versículo 4 de Ezequiel 34, ele diz: vocês, governantes, falsos pastores, não fortaleceram as fracas ovelhas, vocês não curaram o meu povo, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Governos assim, que não cuidam do seu povo. Diz mais o profeta que eles abusam da sua função e eles cuidam apenas de si mesmos. Ao invés de cuidarem da população, já que a sua vocação enquanto governante, por isso a figura do pastor, o governante tem essa figura do pastor por causa disso, porque ele deve cuidar, zelar pela população. E nós estamos ressentindo disso no nosso país, que deveriam zelar pela população. E como consequência dessa falta de zelo, qual é? O texto diz que o povo, ou seja, as ovelhas, elas se tornaram presas fáceis para as bestas feras, né, do campo. Versículo 8 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vistos que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todos os animais. Então é nessa conjuntura que Jesus diz que o falso pastor, o governante fake, é ladrão. Pois enquanto o bom pastor ele dá vida, a especialidade do ladrão, desse governante, é matar, é roubar, é destruir. Você já ouviu algum governante dizer que a especialidade dele é matar? Então, é desse tipo de governante que a Bíblia está falando. Eu acho interessante a interpretação do Barclay dessa fala de Jesus, que ele coloca as seguintes palavras nesse texto de João. Houve homens que afirmaram que eram líderes que Deus lhes enviava. Deus estava enviando esses homens. Só que esses homens criam na guerra, no assassinato e na morte. Em contraponto a isso, temos Jesus, que traz um caminho de paz, amor e da vida. Então nós temos que pensar: que governante é esse? Que contexto é esse que nós estamos vivendo? Nós não temos muito tempo aqui, mas se a gente pudesse elencar o que, por exemplo, o governante
maior do executivo da nação, a maneira como ele tem tratado a pandemia, ele não é presidente do Brasil, não é o único responsável por esse número de óbitos. Mas, com certeza, ele é o maior responsável por tudo isso que está acontecendo. É ele que está dizendo, se opondo à vacinação e criando obstáculos para ela. É ele que está falando contra o uso de máscara, está falando contra o isolamento ou o distanciamento social. Ele que está lutando contra, é ele que está lutando em favor do vírus, para a disseminação do vírus. É ele que comparou a Covid-19 com H1N1. Foi ele que disse que, palavras dele, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foi da ordem de 800 pessoas. A previsão, com a Covid, é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante a esse vírus, como ele mesmo diz. Foi ele que disse que, ao entender dele, o vírus está superdimensionado. O poder destruidor desse vírus é superdimensionado. Foi ele que, em 24 de março, que disse que isso era um resfriadinho, é só uma gripezinha. É ele que disse ainda em março, essa é uma realidade, o vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem. E xinga. Essa fala polida que ele tem, né? Não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Como nós dissemos aqui, o nosso comportamento determina também o tempo de vida. E o comportamento do governante determina não só a vida, o tempo de vida dele, mas influencia no tempo de vida de toda a população, de todas as ovelhas que estão debaixo do guarda-chuva ou do aprisco desse governante, desse que deveria ser o pastor. Tem gente que, infelizmente, está em oposição a Cristo. E ele, hoje, está sentado na cadeira da presidência da República. Pois é, que coisa horrível isso. Eu fico pensando nas milhares de pessoas que estão de luto. E eu queria dizer para você que está de luto, que perdeu o seu ente querido, que perdeu o pai, mãe, irmão, filho, enfim, eu quero dizer para você que o Brasil espera, o povo brasileiro espera que o seu luto se transforme num grito por justiça, num grito por agilidade e responsabilidade por parte do Estado e por parte de todas as pessoas com quem você cruzar, as pessoas que não estão usando máscara, as pessoas que não estão praticando isolamento social, distanciamento social, as pessoas que não se higienizem. Eu quero que o seu luto, eu peço a Deus que o seu luto se transforme numa militância pela vida, porque você sabe a dor dessa perda. A gente espera que o Espírito Santo console você. A gente sabe que o Espírito Santo é consolador. E a gente espera que o Espírito Santo transforme o seu luto numa militância. Uma militância pela vida. Pela vida. Porque, provavelmente, em muitos casos, muitos dos que estão de luto não precisariam estar de luto. Não precisariam. Eles estão de luto, elas estão de luto, porque houve irresponsabilidade por parte do governo, porque houve letargia, demora, incapacidade logística, descuido e uma profunda um profundo escarnecimento. A
Bíblia diz que não é para se assentar na roda dos escarnecedores. E a gente olha para o governo e a forma como o governo tem tratado essa crise sanitária e o que a gente percebe é o que o Salmo 1 chama de escarnecedor. Aqueles para quem a vida humana não tem valor nenhum. Você que sofre a perda, nós aqui no programa sofremos a perda do nosso querido companheiro Davi Alencar, perdemos o Davi Alencar para a Covid. Então você que experimentou a perda como nós, que o consolo do Espírito Santo seja com você. Mas não aceite essa morte como algo inexorável. Transforme o seu luto numa militância para que muitas vidas possam ser salvas e o Estado brasileiro possa ser chacoalhado diante do seu grito, do grito de todos que carregam no coração uma perda insubstituível. Que Deus nos abençoe. Tomar posição ao lado da vida é comigo e com você, daqui para frente.